fidelidade, a tua bondade nos Aleluia. seguirão a todo sempre. Sim, Deus. Essa é a segurança que temos em Cristo Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre nossas vidas, muito além do que pedimos ou pensamos. Às vezes nos colocamos em lugares pequenos, às vezes nos colocamos em lugares de conforto, mas o Senhor tem algo mais para nós. Aleluia, Jesus. O Senhor tem algo grande para nossas vidas. Entrego a Ti Entregamos nesta manhã, a Senhor, minha a nossa oração no oração, Teu altar, Jesus. pois Tu és Senhor, Tu és o Senhor que é fiel, que não falha. fonte de águas Confiamos em vivas Ti. que há em Tu és mim. o Todo-Poderoso, Tu és o grande eu sou. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Tu és o maravilhoso conselheiro. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Não temas. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me faz vencer. A Tua palavra, Deus, que me faz vencer. A Tua palavra, Deus, que me faz vencer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluias, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. É a Tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Na carne nós não somos nada, Senhor. Na carne nós somos pó. É a Tua palavra, Jesus. Haramantanayô-manai. Tu trazes agora à minha mente uma visão espiritual. Estamos aqui, Deus, num mover sobrenatural nesta manhã. Conectados ao trono da graça. Estamos aqui, Deus, dezenas de pessoas ligados aqui presencialmente, pela internet. Crendo, Senhor, neste Deus. Neste Deus que quando fala, que quando dá a sua sentença, ela tem que ser materializada. E assim foi materializado toda essa existência. Com a Tua palavra, com a Tua voz, com a Tua sentença. E por isso nós estamos aqui hoje, porque nós acreditamos nisso, Pai. Nós cremos nisso, Deus. Nós cremos plenamente na Tua existência. Num Deus vivo, num Deus justo, num Deus verdadeiro, num Deus que a palavra diz que é o reto juiz, Pai. Qual é a Tua causa? Qual é a Tua causa? Qual é a Tua causa? Você tem uma causa. Qual é a tua causa? Quais são as tuas petições nesta manhã? Pois eu quero dizer a você, eu não, a graça de Deus comigo. Quem sabe alguém acessando pela internet nesta manhã, estava em desespero. Talvez estava num momento de grande dificuldade. Quem sabe pessoas aqui mesmo conosco, que esta manhã dizia, eu não sei o que vou fazer, é o meu último fôlego, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu também não sei. Também não sei. Não pense que eu, Daniel da carne, pode dizer alguma coisa, não sei de nada, não vi nada. Eu não sei nada. Mas o eu sou sabe. O eu sou me enviou.
para te dizer: levanta-te, rompe em fé, rompe em fé. Cada vez que a minha fé é provada, é mais uma chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, Desertos e mares atravesso. que atravesso e me fazem teu poder Diga. sentir. Minhas provações Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que o meu Deus, e nem vão me fazer, e não vão me impedir de caminhar. não vão me fazer desistir, jamais. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Diga, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida revestida está com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Viver. Não é vegetar, não é o estado vegetativo. Você não é um zumbi espiritual. Está cheio de crente zumbi espiritual nesta terra. Você foi colocado aqui para viver nesta terra com uma fé viva. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é o governo que vai determinar a nossa forma de vida. Não é o tráfico de drogas, não é o poder paralelo. Não são as diretrizes humanas. Não é aquele vizinho chato. Não é aquele patrão que não reconhece o teu valor. Quem sabe um familiar ingrato. Quem sabe uma pessoa que você precisava de ter um feedback melhor, e quantas vezes você não tem sequer uma palavra de gratidão. Mas isso não vai te definir, não é isso que te define. Diga com a tua boca agora: não é isso que me define. Não é isso que nos define. O que nos define é o projeto de Deus. O que nos define é a fé viva. Eis a rocha, as suas obras, as suas obras, as suas obras são perfeitas. Receba, receba, receba um fluir de Deus na tua vida. Receba a voz de Deus na tua vida. A única coisa que Deus quer ouvir de você nesta manhã, esta oração que você vai fazer agora comigo na conclusão do nosso louvor. Você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Opera em mim tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Isso, sinta. Sou vaso de barro pra te servir.
Olha a declaração. Ó. Só quero comer tua palavra. Só quero beber da tua unção. Sou vaso de barro, mas tu és oleiro, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Amém, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Uma grande festa, uma celebração, 71 anos de aniversário do apóstolo Miguel Ângelo, 45 anos de aniversário e a nossa 17ª Convenção Geral Cristo Vive. O apóstolo vai estar falando fogo estranho na igreja, é um alerta. Estamos num mês tratando sobre a igreja, sobre essa importância da igreja e os cuidados. Paulo chega um momento que ele diz assim, zelo por vós, com zelo da graça. Zelo da graça. Então, vai ser tremendo, dia 23 de março, das 9 às 14 horas. Quem quiser vir para a igreja, almoçar aqui depois, vamos ter refeição a R$20, olha, preço simbólico. Refeição aqui na cantina, o irmão Arruda vai trazer, ó, comidas típicas, né? Mocotó, angu baiana e ervilha, sopa de ervilha. Então vai ser R$20, R$16 e R$12, parece, quer dizer, preço simbólico. É para você, depois que vai terminar as 2 horas a convenção, você faz aquela boquinha e fica em comunhão a tarde toda, conhecendo os irmãos das outras igrejas e conversando. Vamos ter uma tarde de comunhão aqui, vai ser maravilhoso. Eu não perderia por nada. 23 de março, 17ª Convenção Geral Cristo Vive. Esse dia é o seu dia denominacional. Tem gente que às vezes fala assim, não, mas quando melhorar eu oferto, quando melhorar eu dizimo, quando melhorar eu faço isso. Talvez você esteja atravessando uma situação que só você e Deus sabem. Eu gostei muito ontem quando o bispo André disse, nós não estamos aqui para julgar, e é isso mesmo. A igreja Cristo Vive, o ministério da graça de Deus, a graça de Deus é um ministério de reconciliação. Ministério de ensino. E esse momento é muito importante, porque às vezes a pessoa está numa situação e ela tem encontrado dificuldades em semear. Eu quero dizer para você que não é fácil, não. Tem dia que eu fico pensando, poxa, acho que eu vou deixar para levar no próximo culto. Sabia disso? Eu vou aqui ficar pregando, falando, só apontando o dedo para você, irmão. Se Paulo teve coragem de dizer, desventurado homem que sou, o próprio Jesus, o da carne, chegou um momento na Via Cruz que ele disse, Senhor, Pai, afasta de mim este cálice, a nossa carne. Então, irmãos, qualquer um de nós se deixar levar pela carne, a gente dá uma... Mas quero dizer para você que eu não estou aqui para te julgar, não, estou aqui para te compreender, estou aqui para te explicar, estou aqui para te ensinar, e dizer que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus que tem para nos dar e não quer nos tirar nada. A única coisa que Deus quer é que você dê um passo de fé. O que você puder semear, o que você puder fazer nesta manhã, faça. Tem gente que dobra o dízimo, tem gente que diz, eu posso, eu já dizimei, e Deus tocou no meu coração, vou dizimar de novo. Dizime de novo. Tem gente que vai entender, a condição é essa, mas faça alguma coisa. Êxodo capítulo 23, versículo 15 diz assim, ninguém apareça de mãos vazias perante o Senhor. Você tem uma semente, então semeie uma semente. 2 Coríntios capítulo 9, coloca para mim, Dayana, por favor, querida, ali, já está lá, né? É um dos textos que eu mais amo. Porque para mim, nesse texto aqui, Paulo define o que é semear na graça de Deus.
Semear na graça de Deus não é obrigação. Semear na graça de Deus é devoção. Ele diz, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você imagine quando a gente faz aquilo que Deus ama. É isso que Deus quer de você. Faça isso. Você que está pela internet, tem as formas online de você semear. Vai aparecer aí para você. Depois mande seu testemunho para nós. Diga, eu entendi, eu dei um passo de fé. E você vai ter muitos testemunhos. E você vai dar muitos passos. Porque com Deus, Deus tem me mostrado essa visão. É para encher, é para transbordar. Vamos ligar isso? E Lucas 6,38 confirma isso, Pai. E Provérbios 3,10 diz que são lagares que transbordam, que são celeiros fartos. É para encher, é para transbordar. Eu recebo. Nós vamos ter, Deus, nós vamos ter. Esta é uma visão que tu revelas, Pai, ao teu povo. Como desejar ter? Nós vamos ter. Não para ostentar, mas para testemunhar. Testemunhar a tua glória. Então, Deus, eu ligo com aqueles que semeiam pela fé. É para encher, é para transbordar, em nome de Jesus. É tempo de colher, é tempo de vitória. Aleluia, glórias a Deus. Chegamos agora no momento do estudo desta manhã. Temos 45 minutos para tratarmos deste tema. Estamos na aula 3, o dom da fé, capítulos 3 e 4, uma fé viva e os inimigos da fé viva. Vamos hoje passear aqui por essas páginas do livro, claro, sempre com a visão e a holística para a dinâmica de culto. Eu não chamo você aqui para ler o livro, seria uma leviandade da minha parte, seria uma falta de ética. Isso você deve fazer na sua casa. Mas juntos nós vamos mergulhar em águas profundas e Deus certamente continuará falando aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Com gratidão a Ti mais uma vez, eu oro ao ministrar a palavra da Tua graça. A palavra que edifica, que dá vida e que dá herança. Continua falando aos nossos corações nesta manhã, como assim tem acontecido, para crescermos juntos na graça e no conhecimento. Sou o que sou pela Tua graça, a minha suficiência vem de Ti. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, minha gratidão mais uma vez pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, toda a família apostólica, por confiarem no meu chamado e da minha esposa, para estarmos aqui ombreando essa família tão querida, nesse chamado de pastorear o povo, as ovelhas da graça de Deus. Bem-haja mais uma vez, então, minha gratidão eterna pela vida dos nossos líderes. E entrando então na nossa aula de hoje, falando sobre a fé viva, eu quero voltar com você, só para a gente lembrar, na semana passada falamos sobre a fé natural e a fé de Cristo, e vimos os exemplos, né, como a fé natural se processa, como a fé espiritual, a fé que é a mesma fé de Cristo se processa. E eu falei com vocês que aqui, a partir da página 30, nós tínhamos 2 páginas falando sobre isso. E hoje nós entramos na fé viva, nessas 2 páginas do capítulo 2, aqui já na página 32, o apóstolo diz assim, no último parágrafo ele diz em Gálatas 3:23, antes que viesse a fé, Gálatas 3:23, antes que viesse a fé,
estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, aquela fé que nós na semana passada, eu aconselho você, se você ainda não assistiu essa aula, já está no YouTube, né? Na última sexta-feira nós já transmitimos esta aula, ela já está no canal oficial de missões, você pode assistir a primeira aula de introdução e a segunda aula, você vai compreender melhor tudo isso, o que eu estou dizendo aqui agora, mas nós vimos que antes de Cristo na cruz do Calvário era uma realidade de fé, e o povo ficava encerrado nela. Por quê? Porque era o tempo que Deus estava lidando com os seus filhos na terra. É isso que é magnífico, você entender os tempos bíblicos. E o apóstolo fala sobre isso aqui, e ele explica esta questão, ele fala sobre então o revestimento com o Espírito Santo. Veja bem que eu estou explicando, para você fazer sua leitura depois com calma na sua casa. Entender que nós vamos entrar aqui, né, como diria o bom lutador, com os 2 pés na porta, né, porque a nossa casa, nós somos casa espiritual, e casa espiritual tem porta, né, para que esse espírito seja bem alimentado pela fé viva. Mas entendendo que antes do Pentecostes, antes de Cristo habitar em nós, era uma realidade de fé, ok? Apenas conclusivo para a gente entender, então, como é a operosidade dessa fé. Então, o apóstolo, na página 33, ele usa Hebreus 10, 39. Por isso que eu estou voltando um pouquinho, por causa desses textos. Estou dizendo para você o que ele fala, na página, nós vamos ler, mas o texto aqui é o que me importa, para a gente entrar nessa pegada para o nosso encontro de hoje, que ele diz assim, aleluia, eu amo muito esse texto, irmãos, porque ele diz assim, nós, porém, porque às vezes a gente olha para o outro, o grande problema é que quando se trata de fé, ou talvez seja a grande solução, desculpe, deixa eu consertar, não é o grande problema, não é o grande problema. Há um tempo estava girando por aí um livro que foi muito cotado, né? The Secret, né? Quem lembra? É O Segredo. O Segredo. O grande segredo é que quando se tratar de fé, para de olhar para o lado, para de olhar para o outro, para de esperar pelo outro. Fé é pessoal. E aí Paulo diz, então, é como aquele, sabe? Nós não somos os que retrocedem. E daí? Não, mas fulano de tal, eu vou amar, interceder e ensinar. Eu não sou dos que retrocedem. Aí você pode botar a mão no ombro do irmão e dizer, irmão, nós não somos os que retrocedem. Somos dos que avançam. Porque existem alguns, irmãos, que retrocedem para a perdição. O que é retroceder para a perdição? Não é que você vai se perder, é que você vai se voltar para o que é errado. Você vai perder vida, você vai deixar de avançar. É esse tipo de retrocesso que Paulo está falando. Ele está falando de crentes zumbis espirituais. Foi a palavra que eu usei quando, inclusive, quem pôde assistir aí nas nossas mídias sociais, anunciando este culto de hoje. Irmãos, não precisa muito você começar a pensar um pouquinho. Eu queria que você nem pensasse tanto, senão você começa a se esquecer de você e vai julgar o outro, mas você vai ver que está cheio a nossa volta de crente zumbi. Mas é só para você pensar e voltar rápido para cá, mas não deixa, porque senão a gente se esquece da gente. E esse é o grande perigo. É por isso que Paulo diz, não, volta para cá. O que importa é que nós não somos os que retrocedem. Meu Deus. E tem gente que vai até atrás de quem retrocede. Não fique indo atrás de quem retrocede. Não corra atrás de quem retrocede.
Depois você pode consultar a história do filho pródigo. Você vai ver que o filho pródigo saiu de casa, o pai amava demais aquele filho, mas ele não foi atrás do filho pródigo. Ele não foi. O filho pródigo teve que cair em si. Não atrapalhe a vida daqueles que têm que cair em si. Deixa Deus agir. Cuide da sua vida. Porque nós não somos os que retrocedem. Somos, entretanto, da fé. Uma fé viva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois... O que você é? Raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar virtudes. Essa palavra, etimologicamente, se traduz em vida. Minha mãe sempre falava uma coisa: a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Quem sabe, às vezes a gente vai procurando em coisas, pessoas ou lugares, coisas que a gente não vai encontrar porque a pessoa não tem, ou o lugar não tem. Deus tem a proposta para você. O que existe para você nesta terra vem de Deus. Vem de Deus. E é o teu chamado. Ele disse: para proclamar virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo, agora vamos ler esse versículo com humildade, não é soberba, é segurança. Vamos ler esse versículo com a versão revista atualizada de João Ferreira de Almeida, explicada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Vós sois casa espiritual, que é tudo aquilo ali. Para quê? Com uma finalidade. Para ensinar vida. Para ensinar vida. Ensinar o povo de Deus a viver, aqueles que ainda não aprenderam a viverem. E para você poder ensinar vida, poder mostrar a fé, que é uma fé viva, Ele já te transformou, Ele já te deu isso, Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que só a graça de Deus traduz. Só a graça de Deus revela. Por isso que Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela como? De fé em fé. Não há outra forma. Aí, o justo, virtude. O justo tem virtude. O justo é isso. Volta em 1 Pedro lá, 2,9. O justo é isso. Olha lá. Raça eleita. Sacerdócio tem segurança. Ele foi programado para isso. Agora, coloca o versículo 5. Olha como é que Pedro começa falando. Pedro chega aí, mas no versículo 5, ele diz: também vós, como pedras mortas. Pedras que vivem. Para ele chegar lá, ele diz aí: sois edificados, casa espiritual, casa espiritual. Por isso que eu fui lá primeiro, para você ver o que é a sua casa espiritual. É isso. Então agora nós temos que ter um zelo. Entendemos como é o princípio ativo da fé operosa nos tempos da graça de Deus. A operosidade, uma fé ilimitada, uma fé
que Efésios capítulo 3, versículo 20, olha como essa fé opera. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o que pedimos ou pensamos. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Está vendo? Mas tem gente que é assim. E aí começa a pensar. E aí Romanos 12, 2 fala outra coisa. Não vos conformeis com este século, não é como o mundo pensa. O apóstolo fala sobre isso aqui no livro da carne, das fraquezas. Não é como a carne pensa, não é a jactância do mundo. Ele aborda muito isso aqui no livro. Não é a jactância, não é a soberba, não eu, não. Não é como o mundo trata as coisas, a visão do mundo. Porque nós somos levados pelos movimentos à nossa volta. É interessante, né? No quartel o sargento falava, frente para a retaguarda, a ordem unida, uma coisa bonita, não sei se alguém já pôde ver, né? Mas há um treinamento para isso. E era incrível, estamos aqui com o nosso baterista, o Wendel está substituindo, o Tiaguinho, né? Que incorporou agora, ontem incorporou no quartel, está feliz e tal. E, bispo, como é legal, semana passada eu fiquei treinando a ordem unida, porque você tem que treinar, porque você tem que ser frente para a retaguarda, mas é para a retaguarda mesmo. Mas no início, irmãos, confesso até, frente para a retaguarda, muitas vezes meus primeiros saltos eu pulava para cá, ou para cá, saltava, né, que PQD não pula, salta, mas para um ladinho, para o outro. Sabe por quê? Faltava treinamento. Às vezes Deus quer que você dê um frente para a retaguarda. Está na hora de dar uma guinada, porque você está voltado para o Hebreus 10, 39, que nós já lemos, e está num pensamento errado. Está no mundo, está se deixando levar para o pensamento dos que retrocedem. Diga aí, nós não somos dos que retrocedem. Estou repetindo, não precisa colocar não, Joás, tá? Pode deixar isso aí. Estou repetindo o Hebreus 10, 39, que a gente já leu. Mas aqui, então, nós temos que entender que nós temos uma fé que vai nos levar a essa transformação, que diz assim, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, ou seja, treinamento, para que experimenteis. Aí você começa a experimentar, e quem experimenta, tem. E quem tem, passa. Para que experimenteis. Qual seja a boa? A boa? Olha a boa. Qual é a boa hoje? A boa todo mundo gosta, né? A boa. Agradável. Agradável, maravilha. Calma aí, deixa eu ler tudo. Porque de coisas boas o inferno está cheio, e as coisas agradáveis amansam a nossa carne. Com Deus tem que ser boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que estar dentro das 3 bases, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí quando o pensamento está dentro dessa origem de Deus, volta lá em Efésios 3:20, mas agora com aquele quadro que a gente tem aí, cortadinho ele, Joás. Olha como é que fica o versículo. Porque às vezes a gente pensa e pede demais, irmão. Tem uma hora que você tem que dizer, Senhor, manifesta a tua vontade. Ela é boa, ela é agradável, mas ela também é perfeita. Eu quero a tua vontade, Senhor. E aí você pode dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Não está bom assim? Eu colocaria no meio desse versículo, com a devida vênia ao Espírito Santo, isso aqui não é mudar nada, isso aqui é interpretação extensiva. Quem estudou direito sabe o que eu estou falando, interpretação extensiva do texto. Você pode aqui fazer uma associação, uma remissão, que também é permitido, com João 15:7. João 15:7 diz assim, se permanecerdes em mim, isso é uma pegadinha de universidade. O dia que eu vi esse versículo com os olhos da graça de Deus, eu falei, poxa Deus, isso parece uma pegadinha.
Isso é uma coisa bem que lógica. Porque se eu permaneço em ti, e as tuas palavras permanecem em mim, quando eu abrir a minha boca, seja falando ou por pensamento, na boca fala do que está cheio o coração, eu vou pedir o quê? Conforme a tua vontade. E aí eu posso pegar o quadro de Efésios 3:20 e colocar João 15:7 no lugar onde pedimos ou pensamos. Porque quando você abrir a tua boca, é a fé viva em ação. Você está entendendo? Está entendendo o que Deus está dizendo? Submissão, vínculo, personalíssimo com Deus, não negocia, não importa o outro, não julgo ninguém, não vou atrás de ninguém, não levo ninguém para o céu nas minhas costas, não posso. Às vezes o máximo que você pode dar para a pessoa é um cinto, irmãos. Aprenda a dar cinto de presente. Sinto muito. Né? Sinto muito. Só uma piadinha para você rir um pouco, fica muito sério aqui o negócio. Quer ajudar alguém? Esteja firme. Esteja pronto. Pronto. Na palavra. Na segurança em Deus. Na fé viva. Você está entendendo? Senão a gente anda em círculos aí, conforme os da lei, conforme os que não conhecem, que o apóstolo vai desdobrando aqui, conforme aqueles que não experimentaram esse ápice da graça de Deus. Aqui na página 39, já agora no capítulo 3, ele que vai trazendo alguns textos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Olha como isso é pessoal, é personalíssimo. Examinai o teu marido. Examinai a tua esposa, teus filhos. Porque você é pai, você tem que examinar. Não, irmão, quando se trata de fé, é interessante. A gente ensina, né? A Bíblia diz, ensina o filho no caminho que deve andar, ensina a criança, o filho que deve andar. A mulher santifica o marido santifica a mulher, né? A gente faz a nossa parte. Mas na hora de agir pela fé, na hora de viver a vida espiritual, diz assim, examinai-vos a vós mesmos, porque não se vive vida espiritual fora da fé. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Volto a dizer, não está falando de reprovação para ir para o inferno, porque a lei que não entende isso não consegue desenvolver esses textos, irmãos. Fica só céu e inferno, 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 nem sabe que não vai para o inferno, mas acaba trazendo o inferno para a terra, e vive o inferno na terra, e vive voltado para os que retrocedem. Eu repito sempre a fala de Billy Graham. Billy Graham disse que a salvação nos leva para o céu, e a santificação traz o céu para a terra. Ninguém aqui vai ser reprovado para ir para o inferno, mas fica reprovado de viver as virtudes. E se não vive as virtudes, não pode proclamar as virtudes. Concorda comigo? Diga, para proclamar virtudes, tem que viver virtudes. Bispo, não, você não. Você é diferenciado. Você, não tem nem. Não faça isso, meu irmão. Desventurado homem que sou. Eu sou prisioneiro. Né? Paulo fala isso. Prisioneiro. Sabe por quê? Porque eu estou vivo. O tempo ainda existe para mim, porque a vida existe. E eu tenho na minha carne, talvez as mesmas ansiedades ou mais que você. Todos nós temos, a carne é ansiosa. Não tem cura para a ansiedade tem controle. Quem controla a ansiedade é a nossa fé. Diga, a fé é o controle da ansiedade. E sabe como é que existe essa conjugação, como é a formação da nossa existência viva? Nós estamos aqui hoje, nós estamos respirando, nós estamos numa carne que é debilitada.
o templo do Espírito Santo, a casa espiritual, mas vaso de barro. Por isso que Paulo, quando fala aos Coríntios, ele fala do material que nós somos composto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, que diz assim: portanto, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento de Jesus Cristo. Lembra que nós vimos em 1 Pedro 2, o versículo 5, depois o 9, que nós estamos aqui para reproduzir Cristo, que só através dessa reprodução que é o nosso chamado, é para proclamar virtudes, que é vida, e isso só se processa com a fé viva. Nós já chegamos até aqui, não chegamos? Agora você vai entender que então esse fundamento que é Cristo, ele vai se deparar com uma situação que é problemática. Agora vamos parar um pouquinho aqui, sem avançar o texto. Digamos, vamos abrir o leque no comentário da escola de capacitação. Como se Paulo continuasse falando mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, não lance outro fundamento além do que foi posto, que é Cristo. Cuidado, porque agora vem situações, porque vocês estão numa terra, vocês estão vivendo nesta terra, vocês estão aqui para proclamar essas virtudes, vocês têm toda essa potencialidade, mas vocês vão ter que lidar com algumas situações. Olha o versículo 12, o que diz. O 12. Se vocês vão ter que edificar. É a vida de vocês. Isso é viver. Gente, tem gente que não quer lutar. Tem gente que não quer lutar. Tem gente que quer viver igual Israel vivia, o povo de Israel. Aleluia. Aleluia é uma linguagem mundial, para você ter uma ideia. Aleluia é a mesma palavra, quase a mesma fonética, com pouquíssimas variações no mundo todo. Aleluia. É uma língua universal. Por quê? Porque foi a primeira forma do povo de Deus glorificar a Deus. Israel, toda vez que vencia uma batalha, ele cantava aleluia. Era o cântico de vitória de Israel. Mas eles só cantavam isso na hora que eles viam a vitória. Mas enquanto não viam, porque eles estavam encerrados numa fé, ok? A gente entende isso. Era uma lamuriação total. Nós hoje não temos esse direito. Nós temos que parar com isso, porque quando a gente às vezes está numa situação, e olha que eu estou falando nós, e a situação é contrária, quando alguma coisa não sai exatamente quando a gente queria, pés pelas mãos. A gente já pensa que o mundo desabou, a gente pensa que não tem mais saída, e é exatamente naquela hora que você tem que buscar a fé viva. Porque a carne está morta. Todos estávamos o quê? Mortos em pecados e delitos. A carne tem uma natureza morta. Diga, a carne tem uma natureza morta. Paulo diz uma natureza pecaminosa. Por isso que agora ele explica que ele diz assim, cada um edifica sobre o fundamento. Aí ele fala, e agora eu vou dizer quais são os fundamentos que vocês vão lidar. Ele diz, o material é esse, não tem outra coisa. Você tem ouro, prata, pedras preciosas. São materiais sólidos. São materiais que, inclusive, se nunca viram, coloquem. Hoje a internet mostra isso tudo. Você vai ver o beneficiamento, né, de ouro, prata e pedras preciosas como é feito. Uma pedra é uma coisa linda. Eu sei pouco disso, nem vou falar muito disso, mas do pouco que eu sei que é um encanto como é feito. É o beneficiamento dos materiais sólidos. Mas só que ele fala da segunda parte do material. Que a gente tem que lidar. Ele fala que tem madeira, palha e feno. Todos nós temos essa composição. Enquanto estamos respirando, você tem que lidar com madeira, palha e feno. Mas você não vai fundamentar a sua vida sobre madeira, palha e feno. Você vai fundamentar a sua vida sobre a rocha, porque é a rocha que sabe fazer essa classificação. O momento de usar madeira, palha e feno, e o momento de usar ouro, prata e pedras preciosas. Esta composição que eu posso determinar como carne e espírito. É uma sociedade viva, porque senão a pessoa às vezes também vai no excesso. Sabia? Tem gente que vai no excesso. Todo excesso é reprovável. Vamos entender que nós temos o material sólido, que é depurado,
e que temos uma carne. Então tem gente que não entende isso, diz assim, não, eu quero ir logo para o céu. Quero ir para o céu. Não pode. Você está nesta terra para servir. Você tem que ser um ser vivo. Você tem que proclamar virtudes. E pronto. Custe o que custar, doa quem doer. Eu sei que você é composto de madeira, palha e feno. A palha é sensível, a madeira é material perecível. O feno, então, meu irmão, a fagulhazinha, né? Queima tudo. Todos nós temos essas questões nas nossas vidas diariamente. Mas você também tem ouro, prata e pedras preciosas. Você está entendendo? Agora, se a pessoa... Agora vamos lá no versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia se demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Quer dizer que tem que haver uma mistura homogênea, tem que haver uma mistura muito perfeita, tem que haver um tratamento muito perfeito, para que nós não nos deixemos levar para somente um tipo de material. Se você se deixar levar pela carne, eu tenho que cantar minha paródia, que há muito tempo eu não canto. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale nada, nada. Sabe por quê? Porque senão a gente se perde da mistura homogênea, que é sobre a rocha, que é a palavra, alimentando a fé viva. E o fogo, o que faz? O fogo é destrutivo perante esse material. É desproporcional, a força é desproporcional, é ou não é? Ele diz, vai provar. Ele diz, qual fogo provará? O versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Por isso que eu quis vir até o 15, porque a gente tem que falar da confusão que é feita lá fora e de como Deus abre os nossos olhos para a gente viver e agora entender que na graça de Deus está falando para os salvos e como isso chama uma seriedade. Não é para colocar medo de ir para o inferno, é para colocar seriedade para você ter responsabilidade para o teu chamado, viver a verdade e ter vida na tua vida e proclamar virtudes. Ele diz, receberá galardão. Você cumpre o teu chamado, você proclama virtudes, você gera galardão para quando for para o céu. E claro, goza das grandezas de Deus aqui nessa terra, você reina em vida. Agora olha o 15. Se a obra de alguém se queimar, aí diriam os pregadores que não sabem nada, diriam, vai para o inferno. Não, ele disse, vai sofrer dano. Todavia, será salvo. Lembra que eu falei? Não vai para o inferno não, mas traz o inferno para a terra. Porque ele fala, será salvo, todavia, como que através do... Qual é o tema da nossa convenção? O fogo estranho, da convenção geral, o fogo estranho na igreja. Esse fogo é o fogo que a terra tem para exalar, é o fogo do inferno, não é outro fogo. É o fogo da maldição da terra, que só será curado no arrebatamento da igreja. E se você deixa se levar sem a mistura homogênea, com a maturidade, com a sabedoria, para conviver com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, e segurar essa onda com a fé viva, você vive um inferno nessa terra, apesar de ser um filho de Deus. Está entendendo? Você deixa de ter os galardões porque deixou de proclamar as virtudes de Cristo. Não vai para o inferno, mas vive uma expectação de juízo. Hebreus 10, versículo 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente vou ler a palavra mais nos originais, em desobediência, deixando de cumprir o nosso chamado, deixando de crescer na graça e no conhecimento, deixando de proclamar virtudes, depois de termos recebido pleno conhecimento, olha, é o que eu sempre digo, a graça de Deus, ela é o evangelho de revelação, ela traz segurança.
mas ela também traz responsabilidade. Porque há um preço. Já não resta sacrifício. E eu sei que é isso que traz as pessoas de volta. Às vezes pessoas desse ministério saem desse ministério enganados, acham que, não, porque fulano de tal, não, aquele dia. Eu fico impressionado, não sei como as pessoas têm coragem de apontar dedos assim para a liderança, e vai, e sai, não, porque eu vou lá, eu vou procurar uma igreja. Logo, logo vai ver, desculpe, a besteira que faz, porque não é olhando a humanidade dos seres humanos que nós vamos encontrar igrejas perfeitas. Não é olhando madeira, palha e feno, que todos nós somos compostos, nós vamos encontrar igrejas perfeitas. É olhando para o Senhor Jesus, né, como Paulo fala aos Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Essas pessoas que são da graça de Deus, que em algum momento elas retrocederam para a perdição, lembra? Era para dar frente para a retaguarda, porque era uma hora de voltar e acabaram dando uma frente para a lateral e estavam lá na perdição. Retrocedeu errado. Tem gente que dá logo de 360, volta para a mesma posição, aí já era. Aí tem muita gente aí nesse rumo. Então, ele diz, já não resta sacrifício. Por quê? Porque a graça de Deus já está consumada, já está deliberada, não tem outro pacto, e essas pessoas vão depois em lugares e vão entender isso, e vão voltar para cá. No contexto do livro, o apóstolo fala disso. De Oséias 4:6, o povo destruído porque falta conhecimento. Nesse capítulo 3 e 4, duas coisas que prosperam, é a jactância e a carne. É que a máxima do que o apóstolo trata aqui no livro, depois vocês podem ver em casa, do que nós estamos aqui nos aprofundando em outros textos também. A jactância e a carne. O pensar de si mesmo além do que convém, que está em Romanos 12:3, né, Joás, que ainda não lemos, né? Depois vamos voltar no Hebreus 10:26, ele diz assim, olha, porque pela graça, que foi dada para quem? É pessoal. Paulo recebeu, ele disse, a graça que me foi dada. Tem coisas na Bíblia que só Paulo pôde dizer. Só o apóstolo Paulo pôde dizer. Só Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. Só Paulo disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. E ele disse, pela graça que me foi dada. Então a graça de Deus, ela tem que te dar essa autoridade. Talvez você vai se encontrar às vezes em lugares que você fala, poxa, mas só eu penso assim. Amém por isso, irmão. Você não pode voltar 15 graus na tua vida. 1 milímetro que seja. E digo a cada um que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, homogeneidade. Madeira, palha, feno, ouro, prata e pedras preciosas sobre a rocha. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Saiu disso. Ele disse uma medida de fé. Dentro disso, todos somos iguais. O apóstolo fala disso aqui também no livro. Ele fala dessa igualdade, dessa homogeneidade espiritual, essa potencialidade da fé viva. Imagine, todos nós. Ninguém aqui é super-herói. Estamos aqui em chamados diferentes. O bispo Daniel está sobre o altar. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Ai de mim. Se eu for pensar de mim como carne, você já deve ter visto muita gente passar por esse altar aqui. Não é verdade? Ai de mim. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser o que Deus determinou para eu ser. Isso demanda desafio. Isso demanda despojamento. Isso demanda resiliência. Isso demanda crescimento todo dia. Isso demanda humildade. Isso demanda quebrar com jactância e com carne. Dá uma consultada depois também no livro para você ver. Ele diz, senão você anda com os excessos. Todo excesso é reprovável. Já falei essa frase aqui hoje. Todo excesso é reprovável. Ele disse, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, 26, olha o que acontece. É o 27 então. Pelo contrário,
Lembra que quando eu falei, o próprio fogo aprovará, quando eu estava explicando madeira, palha, feno, ouro, prata e pedras preciosas? E que eu falei que o mundo tem para nós o fogo do inferno. O céu tem para nós o fogo do céu. Por isso que a mensagem, inclusive, da convenção, olha, a convenção, 23 de março, promete, hein? Né, nosso tema, fogo estranho na igreja, é que nós vamos lidar com isso o tempo todo. E atenção, porque esse fogo fica nos rodeando também. E ele contamina. A palavra de Deus diz que isso contamina. Fique atento ao fogo estranho. Porque o fogo do inferno, que é o que permeia esta terra, é o fogo estranho. O fogo do céu é o fogo do Espírito Santo. É o fogo que veio lá no Pentecostes, é o fogo da fé viva. É o fogo que vai nos depurar, que vai nos preparar, que vai, deixar-nos melhor cada vez mais. É a palavra de Deus. Então, o outro fogo que tentar contra nós vai ser envergonhado, irmão. Não vai ter sucesso, não vai prosperar sobre madeira, palha e feno. Nossa carne vai estar resistente. O fogo do céu, ele está presente em nossa vida. Assim como o fogo do inferno está presente na terra. E o fogo do céu também nos provoca o quê? Nos provoca o cair em si. Provoca o nosso despertamento. Provoca aquele momento que você dá aquela guinada e você diz, epa, salto para a retaguarda, e você dá mesmo para a retaguarda, você está entendendo? E é esse fogo que nos interessa. É esse fogo que toca a nossa vida. É o fogo do Espírito Santo Consolador. É o fogo que Colossenses 1:27 traz à nossa vida. Colossenses 1:27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. É mistério. O povo lá fora não sabe, não pode saber, o mundo não conhece. Diz, é um mistério. Entre os gentios, essa palavra gentios aqui é o povo que não consegue acreditar em Deus, não acreditava em Deus. Ele diz, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não importa qual seja a realidade que o mundo tentou nos impor, ou a nossa carne estava enxergando, nós somos colocados nesta terra para vivermos e proclamarmos vida. Isso é uma fé viva. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa a Bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. E que a Tua graça, o Teu amor, as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que proclamam virtudes, porque têm as suas vidas com o material misturado de forma homogênea, madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas, edificados sobre a rocha, que é Cristo, e vivem a fé viva. Que a Tua graça, o Teu amor, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente em suas vidas. Amém. E